Bora fazer uma revisão de tese já mirando 2026 da Caixa Seguridade, que é uma das ações que eu mais fico de olho na bolsa de valores. Será que hoje ainda vale o aporte ou será que esticou? Eu tenho certeza que eu vou te dar uma nova informação sobre isso. Vamos falar sobre os altos proventos que a Caixa pode pagar para os próximos anos e no final vou falar o meu preço teto e como que você poderia calcular o seu preço teto. Então bora pro vídeo. Antes de mais nada, mostrando os últimos 12 meses, a Caixa Seguridade aumentou cerca de 24% de rentabilidade dentro da sua cotação. Então tem muita gente que fica preso a números passados porque estava acompanhando a Caixa Seguridade a 13, 13,50, 13,70. Então a Caixa sobe para os R$ 16 e a pessoa fica com aquela ideia fixa de aportar apenas quando ela descer para os 13, 14 reais de novo. Mas deixa eu fazer uma provocação para vocês. E se você pudesse comprar a Caixa Seguridade por R$ 14 hoje, compraria? E por R$ 6 compraria também? Ou por R$ 4,80? Era uma pechincha? Então percebam que hoje o preço sobre lucro da Caixa Seguridade encontra-se em 10,9 e esse mesmo valor de preço sobre lucro aconteceu em julho de 2025, que ela estava cotada na casa dos R$ 14. Também ocorreu em meados de janeiro de 2023, em que ela ficou cotada próximo da casa dos R$ 6, e o mesmo ocorreu em julho de 2022, em que ela chegou a ser cotada a R$ 4,80. Então percebam que a cotação da empresa é apenas um número. O que é realmente importante é o fundamento da empresa, porque apesar da cotação da Caixa Seguridade ter saído dos R$ 4,80 até os R$ 16, encontra-se no mesmo patamar de preço sobre lucro, ou seja, os lucros da empresa cresceram tanto quanto a sua cotação. Então tomem muito cuidado ao ficar fixado num determinado número, em achar que a Caixa Seguridade vai voltar para os R$ 13, para os 14, para os R$ 10, para os R$ 7, porque pode ser que você possa estar perdendo uma boa oportunidade, visto que a empresa está crescendo seus lucros e tem uma boa perspectiva. E falando um pouco mais sobre a empresa, hoje ela é a principal parceira do governo federal, principalmente no que diz respeito a seguros habitacionais. Então hoje ela detém uma carteira de crédito de 1,3 trilhão, 2,2 trilhões em ativos, 185 bi de crédito total concedido, tem presença em praticamente todo o Brasil, 98% dos municípios, e hoje detém 67% de fatia de mercado de financiamento imobiliário, onde a Caixa é líder no setor. E a forma de condução dos negócios da Caixa Seguridade é muito confiável, porque percebam que hoje ela detém contrato com a Caixa Econômica Federal por um período de 35 anos até 2050 e é renovável e provavelmente ocorrerá a renovação, visto que a Caixa Econômica Federal detém grande parte das ações da Caixa Seguridade e ela pode ainda utilizar a marca da Caixa, pode usar os canais de distribuição da Caixa para vender os seus produtos, consequentemente atingindo os clientes da Caixa. Outro ponto é o modelo de negócios, que é altamente rentável, resiliente e com baixo risco de subscrição, visto que é um modelo verticalizado e atua em 3 linhas de negócios muito rentáveis, que é risco, acumulação e distribuição. E por ser uma empresa estatal, muita gente acha que é uma empresa engessada, mas ela já destaca que tem uma alta eficiência, visto que ela detém diversos parceiros privados que têm alta expertise nos segmentos de atuação e outros detalhes importantes de governanças e gestão. Hoje, 20% das ações da Caixa Seguridade encontra-se nas mãos dos acionistas e, como ela já havia mencionado, ela detém diversas investidas privadas, o que faz com que ela tenha uma boa flexibilidade e rápida tomada de decisão. E as seguradoras soltam sempre o desempenho mensal, mas esse desempenho mensal tem cerca de 2 a 3 meses de atraso até os dados serem computados. Então percebam que no negócio de previdência, a captação líquida caiu em cerca de 14,2%, enquanto o mercado excluindo a Caixa caiu em 93%, e as reservas cresceram em 14%, mais do que a média do mercado, que cresceu em 12%. E no setor de capitalização, a arrecadação acumulada de 2025 cresceu em 25%
versus 2024, enquanto o mercado, excluindo a Caixa Seguridade, cresceu em 8%, ou seja, ela conseguiu crescer em ambos os braços, além do que o crescimento do mercado. E sobre o braço de seguros, vamos focar no acumulado de 2025, que encontra-se nessa coluna do lado direito. Então, olhando os 10 meses pelo setor de seguro habitacional, cresceu em 11%, enquanto o mercado como um todo cresceu em 13%. Então, a Caixa Seguridade acabou perdendo fatia de mercado. Em seguros de vida, ficou praticamente lateralizado e o mercado cresceu em 11%. Seguro prestamista caiu em 38%, principalmente por causa da alta taxa Selic, enquanto o mercado cresceu em 8%. E os setores que salvaram a Caixa Seguridade foi o residencial, com aumento de 26%, e outros com 9%. E quando a gente olha no consolidado, houve uma queda de 2%, enquanto o mercado como um todo cresceu em 5,5%. Outro ponto positivo é a sinistralidade, que mede justamente o valor que você devolve ao seu credor. Então, só para exemplificar, se, por exemplo, a média dos segurados da Caixa tiverem um seguro na casa dos R$100 e a Caixa pagar cerca de R$20 de retorno em média aos segurados, essa basicamente seria a taxa de sinistralidade. Então, olhando por esse indicador, quanto menor, melhor. E olhando no acumulado de 2025, caiu em 8,7% versus 2024, enquanto o mercado, apesar de ter caído apenas 1,8%, já detém uma sinistralidade extremamente elevada, de cerca de 42%. E só um ponto a chamar a atenção: a Caixa Seguridade mantém sempre essa sinistralidade média em torno de 25%. Essa queda foi justamente por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, que acabaram distorcendo essa alta queda. Porém, mesmo assim, uma sinistralidade de 20 a 25% ainda é extremamente baixa e positiva. E para quem não conhece, apesar do nome Caixa Seguridade, hoje ela também trabalha nos setores de acumulação e no setor de distribuição. E hoje, no setor de seguros, ela seria a primeira em seguros habitacionais, a segunda em seguro residencial, seguro vida, acredito que seja a terceira nesse quesito, seguro prestamista, e hoje a representatividade do setor de seguros é de 45%. E no setor de acumulação, que faz a venda de previdência privada, consórcios e capitalização, representa cerca de 28% das receitas. E o setor de distribuição, que é onde atua a corretora da Caixa e que também faz a distribuição dos produtos de acumulação e de seguro, representam cerca de 27% das receitas. Então, apesar dos seguros ainda representarem grande parte das receitas, o setor de acumulação e de distribuição conseguem ter um bom impacto. E um detalhe interessante é que desde 2020, os lucros da Caixa Seguridade cresceram de forma anual, 20% ano contra ano, e a expectativa de lucros para 2026 é de 4,8 bi, o que seria um crescimento de cerca de 10%. E só a título de comparação, a BB Seguridade cresceu nos últimos 5 anos 18% ao ano, o que foi menos do que a Caixa Seguridade, e a expectativa de lucros para 2026 da BB Seguridade é de 8,8 bi, o que é praticamente estagnado. Então, esse é o preço que muitos analistas de mercado colocam na BB Seguridade versus a Caixa Seguridade, porque a expectativa de crescimento da Caixa Seguridade é maior, principalmente devido ao produto de seguro habitacional, que hoje é obrigatório por lei quando você faz um financiamento. Então acaba que a Caixa Seguridade, por ter grande fatia de mercado nesse quesito, acaba pegando grande parcela desses contratos. E fazendo a revisão de tese da Caixa Seguridade, fazendo um pouco de futurologia entre 2026 e 2030, na cotação atual eu estou colocando um crescimento de lucros na ordem de 10%, e a gente já viu que mesmo no ano de 2026, que deve ser desafiador, a Caixa provavelmente vai conseguir crescer esses 10%, porque em anos anteriores cresceu até mais que isso. Então eu quis colocar um crescimento de 10%. Então percebam que os lucros, olhando de 2025 versus 2030, em 5 anos devem crescer na ordem de 62%. E com um payout de 90%, que é o que a Caixa Seguridade vem pregando nos últimos anos, o dividend yield, olhando pela cotação atual, deve ficar entre 8% a cerca de 13%.
O dividendo nominal, ou seja, se você não reinvestir, ficaria na ordem de 63%, e com o dividendo reinvestido, você teria 82% do seu capital reavido apenas na forma de proventos. Então, conforme falei, muita cautela em olhar apenas um código, um número na tela, porque você olha para essa cotação, lembra dos R$ 14 e fala, eu não vou investir na Caixa Seguridade até voltar para os 14. Mas veja que com o crescimento dos lucros, pode ser que o mercado não volte a essa cotação original. E a Caixa Seguridade paga provento cerca de 4 vezes ao ano. Em janeiro já anunciou um provento para 2026. Deve pagar mais um provento em meados de abril, de agosto e de novembro. E percebam que os dividendos da Caixa Seguridade são crescentes ao longo do tempo. Em 2021, no seu IPO, pagou cerca de 25 a 30 centavos. Em 2022, pagou 60 centavos. Quase R$ 1 em 2023, mais de R$ 1 em 2024. Em 2025, deve pagar cerca de 1,20 e poucos. E para 2026, a expectativa é de pagamentos de cerca de 1,40 e poucos. Então, são dividendos crescentes ao longo do tempo. E a Caixa Seguridade não é uma mãe, ela é uma avó, porque além de tudo, quando ela anuncia os seus dividendos até o momento dos pagamentos, ela ainda faz a correção pela taxa Selic. Então, enquanto diversas outras, até ótimas empresas como a CEMIG, acaba retendo o seu dividendo por um ano e meio e nem faz a correção pela taxa Selic, a Caixa Seguridade, além de pagar muito rápido, ainda faz a correção. E para a gente falar um pouco do preço teto, na minha planilha pessoal, eu tenho uma aba que você pode colocar o seu dividend yield que você quer receber para poder olhar o seu preço teto. Então hoje, se você tem a expectativa de receber 7% de dividend yield, a cotação máxima que você poderia pagar para 2026 da Caixa Econômica Federal seria em torno de R$ 20. Então você teria uma margem de segurança de 20%, mas se você fosse um pouco mais conservador e quisesse cerca de 8% de proventos, o seu preço teto ficaria na casa dos R$ 17,60, com uma margem de segurança de R$ 8,80. E hoje, dentro da minha planilha pessoal, eu acredito que até R$ 18 estejam bem pagos pela Caixa Econômica Federal, o que me daria uma margem de segurança de cerca de 10,7%. Mas me conta aqui, pessoal, você tem a Caixa Seguridade na sua carteira? Hoje eu tenho um percentual, mas eu quero saber se você está aportando nela ou em alguma outra seguradora. Comenta aqui embaixo que me ajuda muito. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.